Você realmente acha que a paz mental chega sozinha? Que um dia você vai acordar e, magicamente, tudo o que te atormenta vai desaparecer? Isso não vai acontecer. A paz não se encontra, ela se constrói. E para construí-la, primeiro é preciso esvaziar. É preciso soltar. É preciso eliminar em silêncio tudo aquilo que você está tolerando e que pouco a pouco está te roubando a vida. Porque não se trata de gritar suas mudanças para o mundo, mas de realizá-las em segredo, com firmeza, com propósito. Hoje você vai descobrir o que está drenando sua energia sem que você perceba. E se tiver coragem de deixar essas coisas irem embora, vai recuperar algo mais valioso do que qualquer conquista externa, sua paz, sua verdadeira paz. Antes de começar, quero que você faça algo poderoso. Vá agora mesmo aos comentários e escreva esta frase em primeira pessoa. Hoje eu solto em silêncio para curar. Eu sou estoico. Escreva com intenção, com firmeza, com compromisso, porque quando você faz isso, não está apenas deixando uma marca lá fora, está reprogramando sua mente por dentro. Está dando uma ordem direta ao seu subconsciente que a partir de hoje você escolhe soltar, escolhe curar, escolhe viver em paz. Faça isso. E faça de verdade. Número 1. Elimine a ideia de que o amanhã será melhor do que hoje. Pare de se enganar esperando que as estrelas se alinhem, que a motivação apareça sozinha ou que magicamente amanhã você se transforme na pessoa que sempre quis ser. Esse momento perfeito que você espera não existe. E quanto antes aceitar isso, mais cedo começará a mudar sua vida. A verdade desconfortável é esta: se você continuar esperando se sentir pronto, nunca vai começar. A ação sempre vem antes da clareza, não o contrário. Se algo te incomoda, se algo te dói, se há algo na sua vida gritando por mudança, então esse é o momento. Não amanhã, não quando você tiver mais tempo, não quando tiver mais dinheiro, é agora. Com o que você tem, onde você está, do jeito que você é. A maioria das pessoas passa a vida adiando seus sonhos, se justificando com desculpas disfarçadas de lógica. Quando eu terminar essa fase, quando tiver mais energia, quando tudo estiver mais calmo. Mas a vida não se acalma, a vida segue. E enquanto você espera pelo momento ideal, outras pessoas, com os mesmos medos que você, já estão agindo. A diferença entre quem realiza algo e quem só sonha não está na sorte nem no talento. Está na decisão de começar sem garantias, sem certezas, com dúvidas e com medo. Mas ainda assim começar. Você não precisa de um plano perfeito. O que você precisa é dar um passo, apenas um. Porque esse passo, por menor que seja, tem um poder imenso. Ele quebra a inércia. E quando você quebra a inércia, algo dentro de você desperta. Você deixa de estar em pausa. Você entra em movimento. E o movimento gera progresso. O progresso gera confiança. E a confiança cria mais ação. É assim que a mudança real começa. Não com um salto enorme, mas com uma decisão simples e corajosa. Começar hoje. Talvez você se sinta inseguro. É normal. Todos nós estamos quando começamos algo novo, mas ninguém se sente totalmente preparado para grandes mudanças. Se você esperar estar pronto, vai esperar a vida inteira. E sabe o que é pior? A vida não espera. As oportunidades não esperam. O tempo continua correndo e cada dia que você adia é um dia perdido que não volta mais. Por isso, pare de esperar. Comece a agir. O medo enfraquece com a ação. A clareza surge quando você avança. E seu propósito se revela quando você se move, não quando se esconde. Segundo o estoicismo, não existe momento melhor do que o agora. Epicteto dizia: por quanto tempo mais você vai esperar para exigir de si o melhor? Os estoicos sabiam que a perfeição não está nas circunstâncias, mas na atitude. Você não precisa que o mundo mude para agir. Você precisa mudar. O sábio estoico não espera a calmaria externa para encontrar a paz, nem a aprovação dos outros para começar seu caminho. Ele sabe que o poder está em escolher agir, mesmo quando tudo ao redor parece um caos. Então levante-se, fique de pé,
Faça o que você sabe que precisa ser feito, mesmo que ainda não tenha todas as respostas. Se você está esperando um sinal, este é o sinal. Se está esperando motivação, pare com isso. A motivação nasce do movimento, não o contrário. Hoje você pode escrever uma nova história, mas só se parar de reler, em looping, as mesmas desculpas. Hoje você pode construir algo diferente, mas só se parar de esperar que o solo esteja perfeito para plantar a semente. O solo fértil não se encontra, ele se cria, ele se trabalha, ele se cultiva com disciplina, coragem e persistência. Pessoas bem-sucedidas não começaram porque se sentiam prontas. Começaram porque estavam cansadas de viver presas na mesma realidade, porque entenderam que o desconforto de agir era menos doloroso do que o arrependimento de não ter tentado. E você que está ouvindo isso, sabe lá no fundo que já esperou demais. Você não precisa de mais informação, não precisa de mais tempo. Você precisa decidir. E decidir é o ato mais poderoso que você pode fazer. O primeiro passo será difícil, mas o que vem depois vai te surpreender. Quando você perceber o que é capaz de construir apenas por ter começado, vai se perguntar por que esperou tanto tempo. E essa é a melhor recompensa: descobrir que você sempre teve o necessário. Só faltava a coragem de começar. Então não invente mais desculpas. Não desperdice mais dias. Faça agora. Comece hoje, porque o momento perfeito não está no futuro. O momento perfeito é este. Número 2. Elimine a urgência de agradar os outros e preserve a sua paz interior. Quantas vezes você disse sim enquanto por dentro tudo em você gritava não? Quantas vezes aceitou responsabilidades que não eram suas, compromissos que te sobrecarregavam, só para evitar conflitos, por medo de rejeição ou para que os outros não pensassem mal de você? A verdade é que viver tentando agradar todo mundo é uma forma silenciosa de autoabandono. E o mais perigoso é que você faz isso sorrindo, achando que está sendo uma boa pessoa, quando na verdade está cavando um esgotamento emocional que, com o tempo, te destrói por dentro. Você não está aqui para carregar tudo que os outros não sabem resolver. Não está aqui para ser o salva-vidas de todos enquanto você mesmo está se afogando. Não é sua obrigação dizer sim para tudo. Aprender a impor limites não é egoísmo, é respeito próprio. E esse respeito começa ao reconhecer que você também se cansa, também precisa de espaço, também merece paz. Porque se você não se dá esse direito, ninguém mais vai fazer isso por você. As pessoas que realmente te valorizam não vão gostar de você apenas pelo que você faz por elas. Vão te amar por quem você é, mesmo quando você disser não, mesmo quando colocar distância. E quem só se aproxima para sugar sua energia, para usar sua presença como um recurso, não está buscando conexão, está buscando conveniência. Quanto mais rápido você entender isso, mais cedo vai se libertar da pressão constante de agradar a todos. Comece ouvindo o seu corpo. O corpo não mente. Ele fala com cansaço, com insônia, com ansiedade, com aquele aperto no estômago que aparece quando você está prestes a ceder outra vez. Ele te diz para parar, para se cuidar, para não continuar se ignorando só para manter os outros felizes. E ainda assim, muitas vezes você continua, porque te ensinaram que dizer não é ser ruim, que impor limites é ser frio, que pensar em si mesmo é egoísmo. Mas isso não é verdade. Pensar em si também é um ato de amor. E o verdadeiro amor começa em casa, com você. Cuidar de si não é só tomar um banho relaxante ou tirar um dia de folga. É ter coragem de dizer: hoje eu não posso. Isso não é minha responsabilidade. Isso está além do que posso aguentar. E não sentir culpa por isso. É aprender a dizer não sem precisar se explicar. Porque nem tudo precisa de justificativa. Porque a sua paz não está à venda. E o seu descanso não é um prêmio.
é uma necessidade. O estoicismo nos ensina que viver com virtude é agir com sabedoria, justiça, temperança e coragem. E uma das formas mais sábias de viver é não se desgastar com aquilo que não está sob o nosso controle, os desejos, exigências e expectativas dos outros. Epicteto ensinava: se você quer ser livre, então não se prenda ao que não depende de você. E agradar todo mundo não depende de você. É uma armadilha sem fim. Por isso, o sábio estoico protege sua energia como protege sua alma, com limites firmes e decisões conscientes. Observe como sua vida muda quando você começa a dizer não com serenidade, como sua mente clareia, como seu sono melhora, como você volta para si mesmo. As relações que continuam depois que você estabelece limites são as que realmente importam. E as que se desfazem apenas revelam que nunca foram saudáveis. Você não precisa viver sendo o herói de todos. Você precisa ser leal a si mesmo. E às vezes, a maior prova de força não é aguentar mais, mas sim soltar o que te desgasta e retornar ao seu centro. Faça a si mesmo uma pergunta poderosa sempre que estiver prestes a ceder: estou me traindo ao dizer esse sim? Se a resposta for sim, então pare, respire, escolha diferente. Porque toda vez que você diz sim por obrigação, está dizendo não para si mesmo. E isso, com o tempo, vira um vazio que nada preenche. Pare de agradar para ser amado. Comece a ser autêntico para viver em paz. Pare de carregar o que não é seu. Comece a descansar com a tranquilidade de ter sido fiel à sua verdade. As pessoas que realmente te amam não precisam que você se esgote por elas. Só precisam que você seja você, em equilíbrio, com saúde, com coerência. E essa versão de você não se constrói tentando agradar todo mundo. Ela nasce do respeito por si mesmo. Número 3. Liberte-se de objetos e lembranças que te prendem a um passado doloroso. Quantas vezes você sentiu que o passado ainda está presente na sua vida, mesmo depois de tanto tempo? Isso não é coincidência. Às vezes, não são as pessoas nem as palavras que te seguram. São os objetos que você guarda. Aquela caixa de cartas que já não tem sentido. Aquela roupa que carrega o cheiro da nostalgia. Aquela foto que ainda dói cada vez que você olha. E o mais grave é que você se acostuma a conviver com esses lembretes, como se fossem parte da sua identidade. Como se você não pudesse ser você sem carregar esse pedaço de dor guardado numa gaveta. Mas aquilo que você não solta, continua te pesando. O que você não deixa ir, continua te prendendo. E enquanto você não limpa esse espaço externo, vai ser muito difícil limpar o espaço interno. Porque o ambiente fala. O que você vê todos os dias influencia como você se sente. Um objeto não é apenas um objeto, é energia. É uma memória encapsulada. E se essa memória te machuca, então esse objeto é uma corrente. Uma corrente que você mesmo decide continuar carregando. Liberar-se do que te fere não é um ato de esquecimento, é um ato de amor próprio. Você não precisa guardar o vestido daquela relação que te quebrou só para lembrar o que viveu. Não precisa manter o presente de alguém que já não está, apenas para sentir que a pessoa ainda está perto. Não precisa continuar acumulando coisas que reabrem suas feridas, achando que um dia vão parar de doer. A dor não se supera convivendo com ela todos os dias. Supera-se quando você escolhe dar um fim. E às vezes, dar um fim significa jogar fora, doar, soltar. Faça uma revisão honesta. Olhe seu quarto, suas prateleiras, suas gavetas. O que você está guardando que já não tem conexão com o seu presente? O que você está segurando só por medo de deixar ir? O que você continua olhando mesmo sabendo que toda vez que vê, algo dentro de você encolhe? Você não precisa conservar o que te paralisa. Pode agradecer pelo que viveu, honrar o que foi e deixar ir. Você não se define pelo que perdeu. Você se define pelo que escolhe liberar. Há pessoas que não conseguem avançar porque o ambiente onde vivem está cheio de feridas físicas. Cada objeto é uma cicatriz aberta. E assim como você espera se curar, como espera seguir em frente se vive rodeado de coisas que falam sobre o ontem. Se você quer construir uma nova fase da sua vida, primeiro limpe o cenário, dê espaço ao presente. Permita-se ver sua casa, seu ambiente, sua mente,
como templos sagrados que merecem estar cheios de paz, não de resíduos emocionais. O estoicismo nos lembra que a liberdade não está em acumular, mas em soltar. Marco Aurélio dizia que a vida de um homem feliz é livre de paixões perturbadoras e de apegos desnecessários. Não se trata de ter pouco, mas de não estar preso ao que se tem. E isso vale também para as lembranças materiais. O sábio estoico não guarda o que o prende, ele guarda o que o lembra da sua virtude, do seu presente, da sua essência, porque só a partir do agora é possível viver com plenitude. Desfaça-se de tudo o que te conecta com aquilo que você já não é. Você não precisa carregar o passado nas costas para validar sua história. Sua evolução não precisa de testemunhas físicas, precisa de decisões conscientes. E uma dessas decisões é olhar com coragem para os objetos que já cumpriram seu ciclo e deixá-los ir sem culpa. O que foi, já foi. Agora é hora de abrir espaço para o que está por vir. E você verá algo mágico acontecer quando fizer isso. Ao limpar seu espaço, você também limpa sua energia. Ao deixar esses objetos irem embora, você sente que respira mais fundo. Uma leveza te invade, uma que talvez você não sentia há muito tempo. E o melhor, começa a perceber que não precisa de tantas coisas para se sentir completo. Só precisa viver em coerência com sua paz. O que não contribui mais, atrapalha. O que não cura mais, machuca. E se você tiver coragem de soltar, estará se presenteando com o maior ato de amor que pode oferecer a si mesmo: recomeçar. Você não está traindo seu passado ao deixar ir o que dói. Você está honrando o seu presente e cuidando do seu futuro. Então faça isso. Liberte-se dos objetos que já não representam sua vida atual. Porque quando você abre espaço por fora, também abre espaço por dentro. E esse espaço é onde pode nascer uma nova versão de você. Número 4. Elimine dívidas evitáveis e melhore sua saúde emocional e financeira. Poucas coisas roubam tanta paz quanto o peso silencioso de uma dívida. Nem sempre você percebe ao acordar, mas ela está lá, como uma sombra que acompanha cada decisão que você toma. Ela te limita, te condiciona, te estressa. E o pior é que muitas dessas dívidas não nascem de necessidades reais, mas de impulsos, de aparências, de decisões tomadas sem clareza. É fácil cair nesse ciclo, comprar algo para se sentir melhor, se endividar sem medir as consequências e depois viver preso, pagando o preço emocional por algo que já nem tem mais valor para você. Viver com dívidas desnecessárias é como carregar uma corrente invisível. Cada parcela pendente é uma parte da sua energia mental sequestrada. Cada juro acumulado é um lembrete de que você ainda não está totalmente livre. E quando você não é livre financeiramente, também não é emocionalmente. Porque o estresse financeiro se infiltra em tudo, nos seus relacionamentos, no seu sono, na sua paz interior. Por isso, se você realmente quer construir uma vida mais plena, precisa começar liberando sua mente dessas cargas. E isso significa eliminar as dívidas que não te levam a lugar algum. Não se trata apenas de pagar. Trata-se de transformar sua relação com o dinheiro, de parar de usá-lo como fuga emocional, de deixar de gastar para impressionar, para escapar, para preencher vazios. Toda vez que você compra algo que não precisa com dinheiro que não tem, está hipotecando seu futuro por uma satisfação passageira. E o preço real não está no recibo, está na ansiedade que aparece todo fim de mês, na pressão que te impede de aproveitar o que já tem. Faça uma pausa e seja honesto consigo mesmo. Quais dívidas você tem agora que poderiam ter sido evitadas? Quais gastos foram motivados por impulso, comparação ou medo de parecer inferior? Isso não é para te culpar, é para te acordar. Porque só com um olhar sincero você pode começar a assumir o controle. Faça uma lista clara de seus compromissos financeiros. Organize-os, priorize-os e, acima de tudo, crie um plano realista para quitá-los. Pode ser devagar, pode levar tempo, mas o importante é não ignorar o problema. Fugir só o torna maior. E nesse processo, estabeleça um limite radical. Não se endivide mais por coisas que não estejam alinhadas com seu bem-estar. Chega de compras por status. Chega de gastos camuflados de necessidade. Comece a se perguntar antes de adquirir algo: isso soma ou subtrai da minha paz? Isso me aproxima dos meus objetivos ou me distrai deles?
Se a resposta não for um sim absoluto, então é um não, porque sua tranquilidade não tem preço, e chegou a hora de protegê-la com tudo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você pode abrir mão. Epicteto dizia: a riqueza consiste muito mais em desfrutar do pouco do que em possuir muito. A partir dessa filosofia, entendemos que você não precisa viver endividado para ter uma vida de valor. Pelo contrário, quanto mais simples, mais livre. Quanto menos você depende do externo, mais forte se torna por dentro. O sábio não é escravo dos desejos nem das posses. Ele vive com o essencial, e isso lhe dá clareza e foco para o que realmente importa. Quitar suas dívidas é um ato de responsabilidade, mas evitar novas dívidas desnecessárias é um ato de sabedoria. Quando você começa a viver com intenção financeira, não é só sua conta bancária que melhora, é sua mente. Você dorme melhor, pensa com mais clareza, toma decisões sem pressão e recupera o controle da sua vida, algo que nenhum cartão de crédito pode oferecer. A liberdade financeira não se constrói com salários enormes, mas com pequenas escolhas diárias. A cada gasto que você decide não fazer, a cada pagamento que você prioriza, a cada ainda não que você escolhe, para poder dizer sim ao que realmente vale. Você não precisa viver preso. Não precisa continuar sentindo que o dinheiro te domina. Você pode mudar essa história. Pode escrever uma nova, onde é você quem decide, não suas dívidas. Comece hoje. Faça um corte, organize sua situação, trace um plano e, acima de tudo, comprometa-se a não voltar para esse ciclo, porque você merece uma vida onde o dinheiro não seja seu carrasco, mas uma ferramenta para construir o que deseja. E tudo começa com uma decisão: parar de carregar o que não te deixa avançar. Número 5. Elimine a obsessão de perseguir a felicidade como se fosse um objetivo fixo. Fizeram você acreditar que a felicidade é uma meta, um destino final ao qual você chegará se fizer tudo certo. Que quando conseguir aquele emprego, quando estiver em um relacionamento ideal, quando tiver o corpo perfeito ou a conta bancária dos sonhos, então será feliz. Mas essa ideia é uma armadilha, uma ilusão perigosa que te mantém correndo atrás de um espelho distante. Porque quanto mais você persegue a felicidade como se ela estivesse fora de você, mais ela escapa. E quando finalmente alcança aquilo que achava que te traria paz, descobre que o vazio ainda está ali, ou que agora precisa de algo novo para sentir o mesmo. A felicidade não é um objetivo, é uma consequência. Não é algo que se persegue, é algo que acontece quando você está alinhado com o que tem sentido para você. Quando vive com propósito, quando faz aquilo que te desafia e te faz crescer. Quando acorda todos os dias sabendo que seu tempo não está sendo desperdiçado com o que é superficial. Isso é plenitude verdadeira. Não é euforia constante, nem ausência de problemas, é a sensação de estar onde se deve estar, fazendo o que se deve fazer. Pare de se perguntar como ser feliz. Comece a se perguntar por que está fazendo o que faz. Qual é o sentido disso para você? O que te move? Qual é o propósito por trás da sua rotina? Porque se sua vida está desconectada dessas respostas, nenhuma conquista vai te preencher. Você pode ter sucesso, títulos, aplausos, mas por dentro sentirá um silêncio que nada preenche. Porque a alma não se nutre de resultados externos. Ela se alimenta de significado, verdade e coerência. E não se confunda, não se trata de viver todos os dias com alegria ou entusiasmo. Ninguém vive assim. Isso não é real. Existem dias difíceis, quedas, momentos em que tudo parece pesado. Mas isso não invalida o seu caminho. Pelo contrário, quando o que você faz tem sentido, até o sofrimento ganha propósito, até a dor vira parte do crescimento. E é aí que você entende que não precisa estar feliz o tempo todo para se sentir vivo, em paz inteiro. Construa uma vida onde a felicidade não seja uma recompensa futura, mas o resultado natural de um presente vivido com intenção. Faça o que te desafia. Cerque-se de pessoas que te impulsionem a crescer. Aprenda algo novo, mesmo que dê medo. Ofereça ao mundo o que você tem de melhor.
Cuide da sua mente, do seu corpo, do seu ambiente. Tudo isso, junto, constrói um bem-estar genuíno, profundo. Não é um estouro de emoções, é uma paz silenciosa, mas poderosa. Segundo o estoicismo, a felicidade não é o objetivo da vida, o objetivo é a virtude. Viver de acordo com seus princípios, ser fiel à razão, agir com justiça, moderação e coragem, isso sim gera uma vida boa. Epicteto dizia que não devemos nos prender ao que não controlamos, pois isso só traz sofrimento. E o que é a busca obsessiva pela felicidade, senão uma tentativa constante de controlar nossas emoções, o futuro, as circunstâncias? O estoico não busca sentir-se feliz o tempo todo, ele busca ser sábio. E dessa sabedoria nasce uma calma muito mais duradoura do que qualquer felicidade momentânea. Então solte essa necessidade de que tudo seja perfeito. Deixe de esperar que cada dia seja mágico. Comece a focar em fazer com que cada dia seja significativo. Que cada ação tenha intenção. Que cada esforço te aproxime, não de uma emoção, mas de uma vida com propósito. E se você fizer isso, a felicidade vai te encontrar sem que você precise procurá-la. Ela virá nos pequenos momentos, numa conversa sincera, numa tarefa bem feita, num dia tranquilo. Não como um destino, mas como uma consequência. Você não precisa perseguir mais. Precisa alinhar, não precisa encontrar a felicidade. Precisa construir uma vida em que ela se manifeste naturalmente. E isso começa hoje, em cada escolha, em cada passo, em cada momento em que você decide viver com sentido e não com expectativa. Porque a felicidade que se persegue, escapa, mas a que se cultiva, permanece. Número 6. Elimine os autossabotadores mentais e cultive pensamentos positivos. Essa voz dentro de você que constantemente diz que você não pode, que não é suficiente, que vai fracassar, não é você. É uma acumulação de medos, de julgamentos do passado, de comentários que você absorveu em momentos de vulnerabilidade e que, sem perceber, transformou na sua narrativa interna. Mas essa narrativa não é uma verdade. É um hábito mental, que pode ser rompido se você estiver disposto a observá-lo e transformá-lo desde a raiz. Muitas vezes, essa voz soa lógica. Ela diz, não tente, você vai passar vergonha. Você não é tão bom quanto os outros, melhor não fazer, você não está preparado. E diz isso com tanta autoridade que você acaba acreditando. Mas a verdade é que essas frases não estão aí para te proteger. Estão aí para te manter na sua zona de conforto. Porque a sua mente, condicionada pelo passado, prefere o conhecido, mesmo que seja doloroso, a se arriscar no novo. E assim, pouco a pouco, você se sabota sem perceber. Não por falta de capacidade, mas por uma programação mental que repete mentiras com aparência de verdade. É hora de questionar essa voz, de observá-la sem medo. De reconhecer que você não é seus pensamentos, que pode ouvi-los sem obedecê-los, que pode criar uma nova linguagem interna que te impulsione em vez de te travar. E isso não se consegue ignorando a negatividade, mas transformando-a. Cada vez que surgir um pensamento limitante, pare, respire, observe e substitua. Sim, substitua conscientemente por uma afirmação que te lembre de quem você realmente é. Não a partir da fantasia, mas do seu potencial. Repita na sua mente, sou capaz de alcançar o que me proponho. Estou aprendendo, crescendo e avançando. Meus erros não definem quem eu sou. E não diga só por dizer, sinta. Diga com intenção. Escreva. Fale em voz alta. Reprogramar sua mente não é mágica, é prática. É disciplina emocional, é estar disposto a intervir no diálogo automático que você carrega há anos e escrever um novo, onde você é o protagonista, não o sabotador. Não se trata de ser ingênuo nem de negar a realidade. Trata-se de deixar de ser escravo de pensamentos que não te ajudam. Porque toda vez que você repete que não consegue, seu corpo acredita, sua energia se bloqueia, suas ações param. Mas quando você começa a se tratar com respeito, com compaixão, com firmeza, tudo muda. Sua postura muda.
Seu foco se renova. Sua mente começa a acreditar que sim, é possível. E o que a mente acredita com força, transforma em ação. O estoicismo ensina que não sofremos pelos fatos, mas pela interpretação que damos a eles. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que você tem o poder de escolher o significado que dá ao que acontece com você. Pode escolher ver seus erros como fracassos ou como aprendizados. Pode se ver como vítima ou como autor da sua própria história. O estoico não se deixa levar por diálogos internos negativos. Ele os confronta, ele os transforma e os substitui por pensamentos racionais, virtuosos e fortalecedores. Comece hoje. Observe sua mente. Que frases você repete frequentemente que te enfraquecem? Escreva-as. E ao lado, escreva uma versão positiva, coerente e empoderadora. Você não precisa se enganar. Só precisa se lembrar do que também é verdade: que você tem valor, que já superou muito, que está em processo de crescimento e que merece se tratar com a mesma gentileza com que trataria alguém que você ama profundamente. A verdadeira transformação começa na mente. Você não precisa mudar o mundo para se sentir livre. Precisa mudar a forma como se trata por dentro, porque essa voz interna é sua companhia mais constante. E se você não a escolhe com consciência, acaba caminhando com um inimigo dentro da própria cabeça. Chega disso. Hoje, você decide ser seu melhor aliado. Hoje, você transforma sua mente num lugar seguro. Hoje, você escolhe pensar com amor, não com medo. E quando fizer isso, você vai sentir, vai perceber mais confiança, vai tomar decisões com firmeza, vai iniciar coisas que antes nem ousava tentar. Não porque os medos desapareceram, mas porque você deixou de dar poder a eles. E esse é o verdadeiro poder: não eliminar todos os pensamentos negativos, mas parar de obedecê-los. E começar a escrever uma nova história, de dentro para fora. Número 7. Elimine o apego ao material e encontre a liberdade interior. Quanto mais você se define pelo que possui, mais se afasta de quem realmente é. Vivemos em um mundo que grita que seu valor depende do que você mostra, o carro que dirige, a roupa que veste, o lugar onde mora, o celular que usa. E sem perceber, você entra num jogo onde tudo o que é externo vira máscara. Uma competição silenciosa que desgasta. Uma busca interminável que nunca satisfaz. Porque sempre vai haver alguém com mais. Sempre haverá uma versão melhor do que você tem. E nesse processo, você perde contato com o que realmente importa: sua essência, sua paz, seu propósito. A dependência do material não é clara no início, parece inofensiva. Você compra algo e sente um prazer momentâneo. Mas esse prazer é frágil, superficial. Logo você quer mais, e mais. Até que, sem perceber, seu humor passa a depender do que pode adquirir. Suas emoções se tornam reféns do consumo. Sua identidade se dilui no que acumula. Mas, o que acontece quando você não pode mais comprar? Quando perde aquilo que tanto protegia? Quem é você sem tudo o que tem? Se o seu valor está nas suas posses, então você nunca se sentirá suficiente. Vai viver com o medo constante de perder, com a ansiedade de não ter, com a pressão de parecer. Mas se você decide olhar para dentro e encontrar ali o seu centro, nada externo poderá roubar sua paz. Porque a verdadeira riqueza não está no que se exibe, mas no que se sustenta dentro de si quando tudo ao redor desaparece. Praticar o desapego não significa renunciar a tudo nem viver na escassez. Significa não depender emocionalmente do que você tem. Significa usar as coisas, não deixar que as coisas te usem. Significa estar em paz com o que tem, mas também em paz se um dia não tiver mais. Porque você sabe que o seu valor permanece. Porque entende que nada que possa ser comprado define quem você é. Pare por um instante e observe seus hábitos de consumo. O que você está comprando para preencher vazios? O que você deseja com tanta força que se torna uma necessidade? O que aconteceria se você parasse de buscar satisfação no que pode adquirir e começasse a cultivá-la no que pode ser?
A resposta não está fora. Está na sua forma de ver o mundo. Está na qualidade dos seus pensamentos, na profundidade dos seus vínculos, na intenção com que você vive cada dia. O estoicismo nos lembra que a liberdade começa quando deixamos de desejar o desnecessário. Sêneca dizia: pobre não é aquele que tem pouco, e sim aquele que deseja mais. Essa frase diz tudo. Você pode ter pouco e ser livre, ou ter muito e ser escravo dos próprios desejos. O sábio estoico não rejeita o material, mas também não se apega a ele. Ele agradece o que tem, usa o que é útil e solta o que já não serve. Sua força não está no que possui, mas no que pode perder sem se perder. Quando você pratica o desapego, algo dentro de você se torna mais leve. Você se torna mais presente. Se conecta com a vida de forma mais profunda. Descobre que a felicidade não está em uma loja, mas em uma conversa sincera, em um amanhecer silencioso, em uma pausa sem pressa. E o mais bonito é que, ao valorizar o que é invisível, você começa a viver com mais plenitude. Não porque tem mais, mas porque precisa de menos. Comece com pequenos passos. Revise suas coisas. O que você guarda por medo, o que acumula por hábito, o que compra para impressionar os outros e, mais importante, que crenças você tem sobre sucesso e valor pessoal que te fazem depender do material. Questione tudo. Liberte-se da ideia de que precisa ter mais para ser mais. E lembre-se, a alma se alimenta do que não se pode tocar. Você já é suficiente sem tudo isso. Você é valioso sem etiquetas. Você é livre quando decide soltar. E essa liberdade não se compra. Ela se escolhe, se cultiva, se respira toda vez que você para de correr atrás do externo e começa a mergulhar dentro de si. É lá que está sua verdadeira riqueza. E o melhor de tudo, ninguém pode tirá-la de você. Número 8. Elimine as críticas superficiais aos outros. Quanto mais você fala dos outros, menos fala de si mesmo. E não me refiro ao você social, ao personagem que mostra ao mundo, mas à sua essência, às suas ideias, ao seu crescimento, ao seu propósito. Vivemos numa cultura onde julgar se tornou hábito, onde o boato se disfarça de conversa e a crítica vazia é vendida como franqueza. Mas toda essa energia investida em apontar o outro é energia que você deixa de usar para se construir, para melhorar, para elevar sua própria vida. E o pior é que esse hábito, por mais inofensivo que pareça, contamina sua mente, seus vínculos e sua visão de mundo. Falar mal de alguém pode até trazer uma satisfação momentânea. Pode fazer você se sentir por cima por um instante. Mas esse instante custa caro, porque você treina sua mente a se focar no superficial, no externo, no irrelevante. E quando isso vira rotina, seus pensamentos se tornam pequenos, seu círculo se torna tóxico e suas conversas vazias. Você acaba cercado por pessoas que só sabem criticar, que se alimentam dos erros alheios, que não falam de sonhos, nem de ideias, nem de evolução. Só falam de pessoas. E isso te aprisiona. Você não está aqui para ser juiz de ninguém. Não está aqui para analisar cada movimento do outro como se tivesse autoridade para isso. Você está aqui para crescer, para construir, para contribuir, para deixar uma marca. E isso só é possível quando você decide soltar o julgamento, quando entende que cada um trava suas próprias batalhas e que a coisa mais sábia que você pode fazer é olhar para dentro e melhorar a sua própria vida. Quem julga a todos é porque não aguenta encarar a si mesmo. As grandes pessoas não perdem tempo falando dos outros. Elas falam de ideias, falam de projetos, falam de valores, falam de como mudar o mundo, começando por elas mesmas. E talvez no início, ao escolher esse caminho, você se sinta sozinho. Talvez você se afaste de grupos onde antes se sentia aceito. Talvez já não encaixe em certas conversas. Mas essa solidão é temporária. Porque quando você eleva sua vibração, começa a atrair outros que também estão crescendo. E então seu ambiente se torna nutritivo. Pessoas que te inspiram, que te desafiam, que te impulsionam. Não é fácil sair do hábito de julgar, mas é necessário. Comece se observando. Em que momentos você sente vontade de falar de alguém?
Que vazio está tentando preencher com essa conversa? E depois mude o foco. Leve o diálogo para outro lugar. Fale sobre o que está lendo, sobre o que está aprendendo, sobre seus objetivos, sobre seus desafios. E se não houver ninguém com quem ter esse tipo de troca, fale com você mesmo. Escreva, reflita, mas não abaixe seu nível só para se encaixar, porque toda vez que faz isso, você se afasta da sua evolução. O estoicismo ensina que devemos nos concentrar naquilo que está sob nosso controle. E o comportamento dos outros não está. Marco Aurélio foi direto quando disse: ao acordar, pense no privilégio de estar vivo, de respirar, de pensar, de amar. Ele não disse pense em como os outros agem mal, porque isso não melhora você, não te fortalece, não leva a lugar nenhum. O estoico observa sem julgar, compreende sem criticar, e transforma o mundo pelo exemplo, não pela queixa. Cada vez que você evita uma crítica, está escolhendo evoluir. Cada vez que transforma um comentário negativo em uma ideia construtiva, está edificando algo. E mesmo que não perceba de imediato, isso muda tudo. Porque seu vocabulário molda sua mente, e sua mente molda sua realidade. Fale com elevação. Cerque-se de pessoas que falam com propósito. Eleve o tom das suas conversas e verá como a qualidade da sua vida também se eleva. Pare de ser parte do ruído. Seja parte da transformação. E se parecer difícil, lembre-se disto: criticar é fácil. Qualquer um faz. Mas construir é para os valentes. Seja um deles. Número 9. Elimine a ansiedade pelo fracasso e confie no seu processo. O fracasso não é seu inimigo. O verdadeiro inimigo é o medo de fracassar. Aquela voz que te diz que é melhor não tentar, que é arriscado, que você não está pronto, que vai passar vergonha. Essa voz não é a realidade. É apenas uma história que sua mente repetiu tantas vezes que você acabou acreditando. Mas é só isso, uma história. E como toda história, ela pode ser reescrita, porque o medo de fracassar nada mais é do que uma ilusão que te paralisa antes mesmo de começar. Uma emoção antecipada que nunca se concretiza, a menos que você decida desistir sem sequer ter tentado. A maioria das pessoas nunca descobre do que realmente é capaz, não por falta de talento, mas por falta de coragem para falhar. Nunca deram aquele primeiro passo que as tiraria da zona de conforto. Preferiram a certeza medíocre ao risco do crescimento. Preferiram o conforto do conhecido à ousadia do possível. E assim vivem vidas pequenas, presas no e si, sem nunca saber como teria sido se tivessem tentado. Você não está aqui para se esconder no seguro. Está aqui para explorar seus limites, para descobrir sua força, para construir algo que faça sentido. E isso exige que você fracasse, que tropece, que caia, porque ninguém constrói algo grande sem cometer erros. O fracasso não é um obstáculo, é parte do caminho. É a ponte entre a intenção e a maestria. Cada erro te aproxima, cada queda te fortalece, cada tentativa mal sucedida te dá uma clareza que nenhum manual pode oferecer. O problema é que confundimos medo com perigo real. Acreditamos que falhar nos destrói, quando na verdade nos fortalece. Achamos que errar nos diminui, quando na verdade nos revela. Não há evolução sem fricção. Não há sabedoria sem experiência. E não há experiência sem tentar tudo, mesmo correndo o risco de não dar certo. Porque mesmo se você falhar, o simples fato de ter tentado já te coloca à frente de todos que nunca tiveram coragem. Faça uma pergunta simples: o que você faria se soubesse que não pode fracassar? Agora pergunte-se: o que te impede de tentar mesmo assim? A resposta, na maioria das vezes, é o medo do que os outros vão dizer, o medo do julgamento, o medo de parecer fraco. Mas isso é ego, não é verdade. E quando você vive pelo ego, tudo se torna mais frágil. Mas quando você vive com autenticidade, o fracasso deixa de ser assustador. Porque você sabe que ele não define quem você é. Ele apenas te molda, te lapida, te fortalece. O estoicismo nos ensina que não devemos temer aquilo que não está sob nosso controle. E o resultado das nossas ações, muitas vezes, não está. Marco Aurélio dizia: se está no seu poder, faça. Se não está, não se preocupe.
Essa sabedoria, quando aplicada, significa agir sem se apegar ao resultado. Fazer o que cabe a você, sabendo que o aprendizado já é um ganho, mesmo que você não consiga o que esperava. O verdadeiro estoico não evita o fracasso. Ele o enfrenta com coragem, o analisa com humildade e o transforma em virtude. Então comece, mesmo que a voz trema, mesmo que você não tenha todas as respostas, mesmo que erre. Porque o importante não é acertar de primeira, é avançar, é ter coragem de sair do lugar. E cada vez que você age apesar do medo, esse medo encolhe, perde força, deixa de te dominar, e você recupera o controle. Pare de ver o fracasso como um fim. Ele é um mestre, é uma etapa, é o preço que se paga para crescer. E não há investimento mais valioso do que esse, porque o que você ganha não é só experiência. Você ganha confiança, ganha clareza, ganha uma história para contar, uma história real, uma história sua. Você não veio para viver uma vida sem erros. Você veio para viver uma vida com propósito. E se esse propósito incluir falhar, que assim seja, porque o fracasso não te quebra, ele te revela. E é exatamente nesse ponto onde os outros desistem que você vai continuar. Porque você não teme o fracasso. Você teme isso sim, nunca ter tentado. E isso, meu amigo, é o que vai te tornar imparável. Número 10. Elimine hábitos prejudiciais como fumar, beber e comer em excesso. Cada vez que você acende mais um cigarro, bebe sem controle ou come de forma compulsiva, está hipotecando seu bem-estar em troca de um prazer momentâneo. Você não faz isso por maldade, mas por hábito, por fuga para preencher vazios que na verdade não se preenchem com fumaça, nem com álcool, nem com açúcar. Mas você sabe que isso não te faz bem. Você sente, você vê no seu corpo, no seu humor, na sua energia. E mesmo assim repete, não porque não consegue parar, mas porque ainda não decidiu, de verdade, mudar. Porque ainda existe uma parte sua que prefere se anestesiar a encarar o que realmente está sentindo ou tentando evitar. Mas quero que escute isso com clareza: seu corpo é sua ferramenta mais valiosa. É o veículo que te permite viver, criar, amar, avançar. E se você o destrói pouco a pouco com hábitos que te consomem, está sabotando o que há de mais sagrado em você. Porque quando a saúde vai embora, tudo vai junto. Vai a paz, vai a força, vai a clareza. E aquilo que parecia inofensivo, com o tempo, vira prisão. Uma rotina que mata devagar, mas sem parar. Esses hábitos destrutivos não acabam só com o corpo, também apagam sua mente. Te tiram a clareza, te deixam mais reativo, mais ansioso, mais desconectado. E o pior, você começa a achar normal. Passa a acreditar que isso faz parte de quem você é, que não tem jeito, que não consegue parar. Mas isso é mentira. Você não é seus hábitos. Você é quem escolhe o que fazer com eles. E por mais tempo que os tenha repetido, sempre é possível começar de novo. Sempre. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece devagar. Reduza. Substitua. Ganhe consciência. O que te leva a fumar, a beber, a comer desse jeito? O que você está tentando evitar sentir? O que está tentando controlar por meio do descontrole? Essas perguntas não são fáceis, mas são necessárias, porque a raiz do hábito prejudicial não está na substância em si, mas na emoção não resolvida. E quando você começa a curar essa ferida, aquilo que antes parecia irresistível começa a perder força. Encontre novas formas de canalizar sua energia. Faça exercícios, medite, escreva, caminhe, converse com alguém. Mas pare de usar seu corpo como depósito emocional. Ele não merece isso. Você não merece isso. Você é capaz de muito mais do que se autodestruir lentamente por hábitos que só te diminuem. Você pode viver com força, pode viver com clareza, pode viver com propósito. Mas isso exige uma decisão radical: parar de justificar aquilo que te machuca. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas dominar aquilo que nos domina. Sêneca dizia: aquele que é escravo das suas paixões jamais será livre, e isso inclui os hábitos que te aprisionam. O estoico não se disciplina para sofrer, mas para viver melhor. Ele entende que cuidar do corpo é cuidar da mente,
que a temperança é uma virtude que dá poder e que o prazer verdadeiro vem do equilíbrio, não do excesso. Quando você decide abandonar um hábito destrutivo, não está perdendo nada, está recuperando seu poder. Está se reconectando com a sua essência. Está escolhendo viver mais tempo, com mais qualidade, com mais paz. Está dizendo, não me saboto mais. E mesmo que no início pareça difícil, a cada dia isso fica mais fácil. A cada dia você se sente mais forte. A cada dia você respira melhor, pensa melhor, dorme melhor, e percebe que não precisava daquela bebida, daquele cigarro ou daquela comida para ser feliz. O que você precisava era coragem. E essa, você já tem. Não te digo que será fácil, mas te garanto que vale a pena. Que você consegue, que você merece. E que, se hoje você der esse primeiro passo, por menor que seja, já está mudando sua história. Hoje você escolhe se cuidar. Hoje você escolhe honrar seu corpo. Hoje você escolhe deixar para trás o que te enfraquece, para abrir espaço ao que te fortalece. E essa escolha é o ato mais poderoso de amor próprio que você pode fazer. Número 11. Elimine a atitude de buscar resultados rápidos e busque objetivos duradouros. Você está cercado de mensagens que te empurram a querer tudo agora. Perca peso em 7 dias. Ganhe dinheiro em 24 horas. Mude sua vida em uma semana. E você acredita, porque soa bem, porque promete exatamente o que sua mente impaciente quer ouvir, que tudo pode ser conquistado sem esforço, sem espera, sem processo. Mas por trás dessa mentalidade imediatista existe uma armadilha perigosa, porque nada que realmente vale a pena se constrói com pressa. Nada profundo nasce da ansiedade. Aquilo que se constrói rápido desmorona com a mesma velocidade. E se você quer uma vida com propósito, precisa abandonar a urgência de resultados imediatos. Buscar gratificação instantânea é o caminho mais curto para uma vida vazia. Você come o que sente vontade hoje, mas destrói sua saúde no longo prazo. Gasta sem pensar e depois vive sufocado por dívidas. Adia o que precisa fazer e depois carrega o peso do estresse. Essa urgência constante de se sentir bem agora é o que sabota seu bem-estar futuro. Porque toda vez que você escolhe o fácil, está evitando o necessário. E se isso acontece uma vez, tudo bem. Mas se vira regra, você se torna escravo dos próprios impulsos. E uma vida dominada por impulsos não é uma vida livre. A verdadeira transformação acontece quando você aprende a adiar o prazer imediato por uma recompensa maior. Quando decide não seguir o caminho rápido, mas sim o certo. Quando foca no longo prazo, em construir e não em impressionar. Em plantar hoje, mesmo sabendo que a colheita pode levar meses ou anos para chegar. Porque o que tem valor de verdade leva tempo. E quanto maior for a sua visão, mais paciência você vai precisar com você mesmo. Desenvolver visão de futuro é um ato de sabedoria. Significa tomar decisões que não só beneficiam o hoje, mas também o amanhã. Significa cuidar de si mesmo mesmo sem vontade. Estudar mesmo sem ver resultados imediatos. Investir mesmo quando o retorno não é instantâneo. Tudo o que você faz hoje está moldando a vida que terá em 5 anos. E sabe o que é mais duro? Que tudo o que você deixa de fazer também está moldando essa vida. Cada decisão conta, cada hábito constrói ou destrói. O problema é que confundimos satisfação com conforto. Achamos que estar satisfeito é o mesmo que estar confortável. Mas não é. A verdadeira satisfação não vem do que é fácil, vem do que é coerente. Vem de olhar para trás e dizer, valeu a pena esperar, trabalhar, resistir à tentação de desistir. Essa paz não tem preço, porque quando você vive com propósito, o sacrifício vira orgulho, e cada passo dado com intenção fortalece o seu caráter. O estoicismo ensina que o que nos torna racionais é a capacidade de agir guiados pela razão, não pelo desejo. Epicteto dizia, nada grande foi conquistado sem esforço. O estoico não busca prazer imediato, ele busca virtude. E virtude exige constância, disciplina, visão.
Exige olhar além do presente e construir uma vida guiada por princípios, não por impulsos. Porque aquilo que te motiva hoje pode te destruir amanhã, se você não aprender a dominá-lo. Por isso, comece a treinar sua mente para pensar no longo prazo. Antes de decidir, pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Estou tomando essa decisão por ansiedade, por medo, por impulso ou por propósito? Não se trata de viver em sofrimento. Trata-se de viver com consciência, de entender que cada vez que você escolhe o caminho mais longo, aquele que poucos têm coragem de seguir, você está criando algo firme e real. Porque o sucesso verdadeiro não é rápido nem barulhento. É constante, silencioso, paciente. E sim, no início vai parecer difícil. Porque tudo ao seu redor grita para você correr, apressar, conquistar agora. Mas você não está aqui para viver como todos. Você está aqui para construir algo diferente. E se você escolher olhar além da gratificação momentânea, vai descobrir uma vida muito mais rica, mais cheia de sentido, mais sua. Uma vida onde cada conquista será verdadeira, onde cada vitória terá sido merecida. E isso vale muito mais do que qualquer prazer fugaz. Então pare de buscar o resultado fácil. Pare de querer tudo agora. E comece a construir com paciência, com intenção, com visão. Porque o verdadeiro poder não está em chegar rápido. Está em chegar com propósito, com coerência, com a certeza de que cada passo foi escolhido com sabedoria. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. E essa é a vida que você pode começar a construir hoje. Número 12. Elimine a crença de que você deve enfrentar tudo sozinho. Existe uma crença silenciosa que vem te machucando há anos: a ideia de que você precisa dar conta de tudo sem ajuda. Que pedir apoio é sinal de fraqueza. Que se você não consegue resolver tudo por conta própria, então falhou. Mas isso não é força. Isso é orgulho disfarçado. É um peso que você carrega sem perceber, talvez desde a infância. E o que ele tem feito, ao longo do tempo, é te isolar, te sobrecarregar, te fazer acreditar que tudo depende exclusivamente de você. Mas a verdade é: ninguém conquista nada grande completamente sozinho. Ninguém cresce, se cura ou constrói uma vida sólida sem o apoio, o conselho ou a presença de alguém. Pedir ajuda não te faz menor, te faz humano. Te conecta, te permite respirar um pouco, aliviar o peso nos ombros. Porque por mais forte que você seja, não foi feito para carregar tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. E principalmente, não precisa fazer isso em silêncio. Guardar tudo por dentro, fingir que está bem, tentar resolver tudo no escuro para que ninguém veja suas batalhas. É isso que aos poucos te esgota. Está tudo bem dizer: não estou conseguindo. Está tudo bem sentar com alguém e simplesmente desabafar. Está tudo bem buscar um conselho, um apoio emocional, uma orientação. Isso não é fraqueza, é autocuidado, é inteligência emocional. Porque a verdadeira força não está em resistir até o colapso, está em reconhecer o momento de parar e pedir ajuda. E quando você faz isso, algo dentro de você se reorganiza, você se alivia, você se liberta, você volta a respirar com leveza. Observe com honestidade em que áreas da sua vida você está fingindo autossuficiência, onde você está se sobrecarregando, que parte de você está implorando por companhia, por direção, por apoio. Admita para si mesmo que você não está sozinho, que é possível confiar, que há pessoas que se importam com você e que estariam prontas para te apoiar se você apenas permitisse. Às vezes a ajuda que você tanto precisa já está por perto, mas você não a enxerga porque está ocupado demais tentando sustentar a aparência de que tudo está sob controle. E se você acredita que ninguém pode te ajudar, pergunte-se: eu realmente procurei apoio ou fechei essa porta por medo de parecer fraco? Muitas vezes, não é que estejamos sozinhos, é que não nos permitimos ser acompanhados. Mudar isso começa com um gesto simples: se abrir, falar. Compartilhar, permitir que alguém veja seu lado vulnerável, não para que te salvem, mas para que caminhem ao seu lado enquanto você mesmo se resgata. No estoicismo, a autossuficiência é uma virtude, mas nunca no isolamento.
Epicteto dizia que o ser humano deve viver de acordo com a sua natureza, e a nossa natureza é social. Não fomos feitos para enfrentar a vida como ilhas. O sábio estoico não nega o apoio, ele o escolhe com sabedoria. Sabe que pedir ajuda não diminui seu valor, ao contrário, fortalece seu equilíbrio. Ele não se apega, nem se torna dependente, mas reconhece que a interdependência é parte da sabedoria prática. Quando você compartilha sua carga, não só alivia o seu peso, você também fortalece seus laços. Dá ao outro a chance de estar presente, de somar, de oferecer cuidado. E ao mesmo tempo, mostra a ele que também pode contar com você. Isso cria um ciclo de apoio, de confiança, de humanidade real. Relações que não nascem da perfeição, mas da honestidade emocional. Então, permita-se ser ajudado. Pare de se exigir tudo. Pare de guardar tudo. Dê o passo de se abrir, de confiar, de dividir. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que pareça que está perdendo o controle. Porque na verdade, é nesse momento que você começa a recuperá-lo. Você escolhe viver com mais verdade, com menos peso, com mais conexão. E é isso no fundo que você mais precisa. O momento de soltar o orgulho é agora. O momento de pedir ajuda é agora. Não espere entrar em colapso, nem adoecer, nem chegar ao limite. A força não está em suportar tudo sozinho. A força está em reconhecer quando precisa de apoio, e em se permitir recebê-lo. Porque quando você faz isso, não é só você que começa a se curar. Você começa a construir um ambiente mais humano, mais real, mais forte. E essa rede, construída com tempo e sinceridade, será um dos pilares mais sólidos da sua vida. Número 13. Elimine o conforto que te limita e cresça fora da sua zona conhecida. A zona de conforto é aquele lugar mental onde nada dói, mas também nada muda. É o espaço conhecido onde tudo parece bem, mas no fundo você sente que está se apagando. É silenciosa, invisível, mas letal. Porque não destrói de uma vez, ela te consome lentamente através da rotina, da repetição, do conforto disfarçado de segurança. E é tão enganosa que você até passa a valorizá-la, defendê-la, chamá-la de estabilidade. Mas a verdade é que ela te mantém parado. E aquilo que não cresce, apodrece. O que não se desafia, enfraquece. O que não se expande, estagna. Aquilo que você chama de conforto, muitas vezes é medo. Medo de falhar, de se frustrar, de se expor. Mas esse medo não se supera ficando onde está. Ele se vence caminhando em direção ao desconhecido, mesmo com medo. Porque cada vez que você faz algo que incomoda sua mente, seu cérebro se ativa, seu caráter se fortalece, sua visão se amplia. É aí que o crescimento real acontece. É aí que você percebe que vinha vivendo com o freio de mão puxado. Sair da zona de conforto não é se jogar no escuro sem direção. É tomar decisões corajosas, um passo de cada vez. É começar pelo pequeno, fazer aquela ligação que você adia, ter aquela conversa difícil, dizer sim a uma oportunidade que te assusta, dizer não àquilo que você sempre aceitou por medo de confrontar. Cada uma dessas ações, mesmo pequenas, abre portas dentro de você que estavam trancadas há anos. Você se descobre mais capaz, mais resiliente, mais você. E sim, vai dar medo, vai desconfortar. Mas se o preço do conforto é uma vida sem crescimento, sem descobertas, sem transformação, então esse conforto é uma prisão, uma cela confortável, mas cela ainda assim. Você não está aqui para repetir os dias, está aqui para evoluir, para desafiar seus próprios limites, para descobrir do que é feito. Se tiver coragem de fazer o que nunca fez, faça mesmo sem se sentir pronto, faça mesmo sem ter todas as respostas. Porque o momento perfeito não aparece, ele se constrói. Você o cria com ação. E a cada vez que você ultrapassa um limite, sua zona de conforto se expande. Aquilo que ontem te paralisava, amanhã será parte da sua rotina. Mas isso só acontece se você começar hoje. Porque se não começar, o medo vence. E o medo, quando alimentado, domina sua vida. O estoicismo ensina que a virtude se fortalece na dificuldade, não na facilidade. Sêneca dizia:
A dificuldade fortalece a mente assim como o trabalho fortalece o corpo. O estoico não foge do esforço. Ele o busca, não por prazer no sofrimento, mas porque sabe que é ali que está a chance de se tornar melhor, mais firme, mais imbatível diante da vida. A resiliência não se constrói entre almofadas. Ela nasce no desafio, na queda, na superação. Pare de esperar que o mundo mude. Mude você. Desafie-se. Se você não se expõe, não cresce. Se não se move, se apaga. E você não precisa fazer algo enorme hoje. Basta dar um passo fora do que te é familiar. Amanhã outro. Depois, mais um. É assim que se constrói coragem. É assim que se cria uma vida que vai além do conforto e se torna verdadeiramente significativa. Olhe à sua volta. O que você deixou de tentar por medo? Que sonho você ainda adia por estar preso ao conforto? Que potencial existe aí dentro, adormecido, esperando que você finalmente decida se incomodar? Hoje pode ser o dia em que você muda essa história. Não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Saia, avance, rompa com a rotina, incomode-se com propósito, e você verá como a vida responde com força, clareza e uma liberdade que você jamais encontrará entre as paredes macias da sua zona de conforto. Porque o desconhecido, embora assuste, é o lugar onde vive sua melhor versão, e ela está te esperando do outro lado. Número 14. Elimine pessoas e ações que desgastam sua força interior. Existem pessoas que não gritam, mas esgotam. Existem atividades que não parecem erradas, mas te esvaziam por dentro. E muitas vezes, você nem percebe, porque elas não chegam com escândalo, nem com drama. Elas se disfarçam de rotina, de é assim mesmo, de sempre foi assim. Mas quando você termina de estar com certas pessoas ou de fazer certas coisas, sente-se drenado, desmotivado, confuso, não por algo concreto, mas porque aquela interação ou aquela tarefa roubou silenciosamente sua energia. Sua energia emocional é limitada. Você não pode entregá-la para qualquer um. Não pode investi-la em tudo que não te nutre. Cada conversa tem um impacto. Cada compromisso, cada encontro, deixa uma marca. Ou te fortalece, ou te desgasta. E se você não prestar atenção, com o tempo começa a viver com uma espécie de fadiga crônica da alma. Você se sente cansado sem saber por quê. Tudo pesa. E o mais comum é que o problema não seja o excesso de trabalho ou de tarefas, mas o excesso de vazamentos emocionais por não saber colocar limites. Comece a observar com sinceridade como você se sente antes, durante e depois de cada interação, com quem você se expande e com quem se retrai, que atividades te reconectam e quais te afastam de si mesmo, que pessoas só aparecem para reclamar, criticar ou despejar frustração sem intenção de mudar. E mais que hábitos seus são repetidos por inércia, sem propósito, apenas ocupando tempo e drenando energia. O problema não é ter uma vida cheia. O problema é ela estar cheia do que não te faz bem. Eliminar não significa sempre cortar com violência. Às vezes, é apenas colocar distância com respeito. Às vezes, é dizer não com firmeza e amor próprio. Outras vezes, é simplesmente parar de responder, de se justificar, de estar disponível para aquilo que já não faz sentido. Isso não é egoísmo, é clareza. Porque cada vez que você escolhe o que te esgota, está dizendo que seu bem-estar não importa. E repetir isso se transforma, pouco a pouco, em um tipo de autoabandono. Sim, pode doer. Porque muitas vezes as pessoas que drenam são pessoas que você ama. Ou as atividades que esgotam são compromissos que você mantinha por lealdade, por costume, por medo de decepcionar. Mas você precisa escolher continuar carregando tudo para não incomodar ninguém, ou soltar o que não é seu e viver com mais leveza e paz. Porque não há como avançar se você está sempre apagando incêndios que não são seus, ou sustentando vínculos que só se alimentam da sua culpa. O estoicismo ensina que a verdadeira paz interior não vem de um mundo calmo, mas da sua capacidade de discernir o que merece sua energia e o que não. Epicteto dizia: nenhuma pessoa livre é escrava da opinião dos outros. Isso se aplica aqui.
Você não pode viver para agradar todos se isso significa trair a si mesmo. O sábio estoico protege sua energia como protege sua alma, com vigilância, intenção e firmeza. Ele não se deixa arrastar por quem vive no caos, nem se distrai com quem não caminha com propósito. Seu ambiente importa. O que você ouve importa. O que você faz importa. E acima de tudo, o que você permite também importa. Se quer ter clareza, comece limpando o que consome. Se quer paz, pare de justificar o que já sabe que te faz mal. Não espere tudo desmoronar para reagir. Pequenos ajustes feitos hoje podem mudar muito. Uma conversa honesta, uma decisão adiada, um hábito que pode ser trocado. Nem tudo se resolve de uma vez, mas tudo melhora quando você escolhe começar. E o mais bonito desse processo é que, ao soltar o que te suga, você recupera espaço, recupera tempo, recupera força, e então pode se dedicar ao que realmente te eleva, os vínculos que inspiram, as atividades que te expandem, os momentos que te reconectam com quem você é de verdade. Porque não se trata de fazer mais, se trata de fazer melhor, de viver com mais leveza, mais consciência, mais autenticidade. Hoje você pode escolher. Hoje você pode estabelecer limites que não são muros, mas portas, que deixam entrar só o que te faz bem. E quando você faz isso com constância, tudo muda. Não só a forma como você vive, mas como você se sente vivendo. Porque quando você para de oferecer sua energia ao que te rouba a paz, começa, finalmente, a florescer a vida que você realmente merece. Número 15. Livre-se de comportamentos que alimentam sua ansiedade e busque a calma. Toda vez que você se sente ansioso, estressado ou emocionalmente sobrecarregado, o que você faz? Se sua resposta é buscar comida, doces, lanches, qualquer coisa que distraia, você não está sozinho. Essa é uma reação comum, mas também é uma armadilha, porque esse impulso de aliviar o que sente através da comida não resolve nada, só tapa um vazio que volta maior, acompanhado de culpa, desconforto e um ciclo repetitivo que desgasta seu corpo e sua mente. O problema da alimentação emocional não é só o que você come, mas o motivo por trás. Você come para não pensar, come para não sentir, come para calar o que seu corpo está tentando dizer, que há emoções não processadas, tensões acumuladas, sentimentos pedindo atenção. Mas ao invés de escutar, você anestesia. Encobre com açúcar, com gordura, com alimentos que acalmam por minutos, mas deixam consequências por horas, dias ou anos. E não se trata de demonizar a comida. Comer é essencial. É prazer, é conexão, mas quando vira fuga, deixa de ser nutrição e se transforma em evasão. Toda vez que você usa hábitos estressantes como a comida industrializada para acalmar a ansiedade, você não está se cuidando, está se sabotando. E o pior, na maioria das vezes, faz isso no automático, sem perceber, como um padrão que você nem questiona mais. É hora de fazer uma pausa e observar. Que emoção você está evitando? O que você está reprimindo quando come sem fome real? O que você poderia fazer em vez disso para expressar o que sente? Porque a saída não está na comida. Está em se conectar consigo. Escreva o que está passando pela sua mente. Respire profundamente por 2 minutos antes de abrir a geladeira. Caminhe, medite, fale com alguém. Mexa o corpo, sustente o desconforto sem correr para abafá-lo. E sim, no início, vai ser desconfortável. Vai doer, porque você não está acostumado a enfrentar suas emoções de frente, sem muletas. Mas é exatamente isso que você precisa aprender, é estar consigo sem fugir de si. Aprender a regular sua ansiedade de dentro para fora, e não através de estímulos externos que só disfarçam. Quanto mais você encara o que sente, menos força isso tem sobre você. É nessa prática constante que nasce a transformação real. O estoicismo ensina que não devemos reagir às emoções, mas governá-las com sabedoria. Sêneca dizia, não é o peso que destrói, mas a forma como você o carrega. Se a cada emoção você recorre a comportamentos que te enfraquecem, você carrega esse peso em dobro. Mas se você enfrenta com clareza, com autocontrole, com presença, começa a se libertar.
O estoico não busca alívio imediato. Ele busca virtude. E a virtude exige escolhas que fortalecem, mesmo quando incomodam. Substitua o impulso automático por uma pausa consciente. Em vez de correr para a cozinha, corra para o papel. Escreva o que sente. Dê nome à sua ansiedade. Entenda. Observe. Porque quando você nomeia, ela perde força. E se ainda quiser fazer algo, que seja algo que te eleve, faça exercício, tome um copo d'água, respire ar puro, siga uma meditação guiada. Não por moda, mas porque seu corpo precisa de uma nova linguagem para processar o que antes você apenas calava com comida. Não espere ser perfeito. Você vai errar. Vai recair em velhos padrões. Mas a cada vez que escolhe diferente, mesmo que apenas uma vez, está criando um novo caminho no cérebro. Está reprogramando sua mente. Está dizendo: não reajo mais como antes. Não me destruo para aliviar. Não me castigo por sentir. Eu me escuto. Me acolho. Me transformo. Sua relação com a comida reflete sua relação com você mesmo. E você merece uma relação de respeito, de cuidado, de amor. Não continue usando o que te machuca para silenciar o que pode ser curado. Não esconda emoções atrás de comida que só adiciona mais ruído. Hoje, você pode escolher diferente. Hoje, pode começar a liberar sua ansiedade de dentro para fora. E isso, mesmo que ainda não apareça por fora, muda tudo. Porque quando você aprende a sustentar o que sente sem fugir, você para de viver em guerra consigo e começa, enfim, a viver em paz. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Isso significa que está pronto para soltar, mudar, recuperar a paz que tanto merece. Agora te convido a encerrar esse processo como começou. Vá até os comentários e escreva com mais convicção do que nunca. Hoje solto em silêncio para curar. Sou estoico. Se você escrever isso no fim, depois de ter lido tudo, não será apenas uma frase. Será uma declaração de compromisso com você mesmo. Porque quem chega até o final, não apenas ouve e escolhe se transformar. E você já está nesse caminho.